Pessoal, gravar alguns exercícios aí para ajudar na resolução, né, das listas e no entendimento da matéria. Então, primeiro algumas integrais indefinidas, que são essas que não têm um intervalo de integração, como a gente viu. Aí a gente faz a integral normalmente, trabalhando com a ideia da potência. Essa função, antes de começar a integrar, eu vou primeiro reescrevê-la. Observa que o 9t ao quadrado continua aqui da mesma forma. E que raiz quadrada de t ao cubo, né, que aí a gente escreve na forma de potência com o expoente fracionário, né? Aqui dentro, como o t está elevado ao cubo, por isso que aqui em cima é 3, e como a raiz é índice 2, por isso que aqui embaixo é 2. Aqui está negativo, porque observa que a raiz está no denominador e eu passei ela para o numerador, né? Então a gente tem essa expressão. Aí a gente faz a integral. Primeiro do 9t ao quadrado. Aqui, observa que a integral é em relação a t, porque a variável é o t. Soma-se 1 na potência, vai dar 3. O resultado que eu encontrei divide por ele, né? Então, lembra que é o inverso do que a gente faz na derivada. Na derivada, o número desce multiplicando e subtrai-se 1. Então, no lugar de subtrair 1, eu somo 1. E no lugar de descer a potência multiplicando, eu desço dividindo. Aqui é a mesma coisa. Menos 3 meios, soma-se 1, vai dar menos meio. Divide por menos meio. Toda integral que é indefinida, que não tem número aqui nem aqui, a gente acrescenta o mais c, que representa constantes, né? O conjunto de constantes. Aqui 9 dividido por 3 vai dar 3. T elevado a menos meio. Então vamos lá, ó, aqui, ó, mais com menos dá menos, por isso esse menos. Divisão de fração, mantém a de cima e inverte a de baixo, por isso esse 2 subiu e ele está aqui em cima. Aqui embaixo, ó, t elevado a menos meio, o menos vai pegar toda essa potência e passar ela para a parte de baixo. E t elevado a meio é raiz de t. Então vai ficar isso mais c, o resultado do número 2 aí. Exercício número 4 aí da lista de cálculo A, da primeira lista de cálculo A. Então, fazer a integral dessa expressão aqui. Então, primeiro vamos organizar essa expressão. Observa que eu tenho aqui x, raiz de x, que é x elevado a meio. Eu passei ele para cima, ele ficou x elevado a menos meio, né? Gente, aqui o x continua aqui. O raiz de x, que é x elevado a meio, continua aqui. E eu esqueci de colocar o 3, mas então vamos deixar esse 3 de lado, para não ter... para não ter que desperdiçar essa videoaula por conta disso. Então vamos supor que não tem esse 3, risca esse 3. Teoricamente esse 3 continuaria aqui embaixo, né? Mas vamos supor que não tenha o 3, porque eu esqueci de colocar ele na hora de montar o slide. Então está aqui o x e o raiz de x, que é x elevado a meio. Na hora da prova não pode esquecer não, viu gente? Aqui é só para não perder a videoaula, por isso que eu não vou regravá-la por conta desse termo aí não. Aí, antes de fazer a integral, olha só o que eu vou fazer. Aqui é x elevado a 1, aqui é x elevado a meio. Multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e soma expoente. 1 mais meio, 3 meios. Eu não estou fazendo integral, eu só estou juntando esses dois termos que são potências de mesma base. Mantendo a base e somando-se os expoentes. Agora eu vou fazer integral. Olha, a potência aqui é menos meio, aí eu vou somar 1, vai ficar meio. O resultado que eu encontrei, divide por ele. A potência é 3 meios, soma-se 1, vai dar 5 meio. O resultado que encontrei, divide por ele, mais o c, né? Divisão de fração, mantém a de cima e inverte a de baixo. Esse 2 vai vir aqui para cima, esse 2 vai vir aqui para cima. Então, quando esse 2 vier aqui para cima, vai sobrar aqui embaixo 1, né? E aqui, como é x elevado a meio, é raiz de x. Esse 2 vai vir aqui para cima, vai ficar aqui. Esse 5 vai ficar aqui embaixo. E x elevado a 5 meios é raiz quadrada de x elevado a 5, mais o c. Observa que esse 3 aqui, ó, ele estaria aqui embaixo, ele estaria aqui embaixo, ele estaria aqui embaixo multiplicando com 5. Então, na verdade, o resultado aqui seria 3 vezes 5, 15 aqui, ó. A única diferença é que aqui seria 15, porque esse 3 continuaria constante dividindo, ela ia ficar aqui dividindo, aqui dividindo. Aqui dividindo, ela ia multiplicar por esse 5, aí 3 vezes 5, 15, ó. Então aqui seria o 15 aí. Exercício 14 aí, ó. Então vou só fazer o seguinte, ó. Raiz dessa expressão aqui, olha aqui em cima é 9. O 9 eu posso tirar da raiz, porque raiz de 9 é 3. Aí eu coloquei 3 aqui, ó. Aqui embaixo você não pode tirar a raiz do primeiro e a raiz do segundo, porque aqui é subtração. Então não funciona assim. Raiz da subtração ou raiz da adição não pode ser feita termo a termo. Então a única coisa que eu peguei foi o 9, que é uma constante que está multiplicando aqui em cima, e coloquei ela aqui fora como raiz de 9, que é
3. Aí ficou assim. Então, a integral, ela é, na verdade, um trabalho com as regras de derivada vistas de trás para frente. Esse 3 que é constante eu repito, e aí eu tenho que pensar o seguinte: integral de raiz de 1 sobre 1 menos x ao quadrado é pensar qual é a função cuja derivada vai dar isso. Qual é a função? Então 3 está aqui, Qual é a função cuja derivada? Existe uma função cuja derivada dá isso aqui? Existe, o arcseno de x. A derivada de arcseno de x é exatamente isso aqui. Então a integral disso aqui é arcseno de x, multiplicado por 3, porque o 3 está aqui, ó. Certo? E o mais c que a gente tem que colocar, porque aqui de novo é uma integral indefinida, Mais um exemplo aí, ó. Então e elevado a t, isso aqui eu vou reescrever. Observa que aqui, ó, aqui como é multiplicação, eu posso tirar a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Aqui, como era a raiz da diferença, eu não podia fazer isso não, mas quando é multiplicação eu posso, ó. Raiz quarta de 16 é 2, porque 2 elevado à quarta é 16. E a raiz quarta de t, eu escrevi como t elevado a 1 sobre 4. Então, observa que eu apliquei a raiz no 16 e deu 2. E quando eu aplico a raiz sobre o t, eu escrevo o t como 1 sobre 4. Aqui, o 3 continuou aqui, e o t elevado ao cubo, eu passei ele para cima, ficou t elevado a menos 3. Aí ficou essa expressão aí, ó. Aí agora eu vou fazer a integral. Integral de e elevado a t é o próprio e elevado a t, menos... Integral aqui, ó, o 2 é constante, eu repito, está aqui. Aí eu pego o t e somo 1 na sua potência. A potência é 1/4. Quando você somar 1, vai dar 5/4. O resultado que eu encontrei, divide-se por ele. O 3 eu repeti. A potência aqui do t é menos 3, eu somo 1. Menos 3 mais 1 dá menos 2. O resultado que eu encontrei, divide por ele. Mais o c. Organizando isso aqui, vai ficar e elevado a t. Esse termo aqui, olha só, o 5 vai ficar aqui, o 4 passa multiplicando cá em cima quando a gente faz divisão de fração. Mantém a de cima e inverte de baixo. Inverter de baixo é jogar o 4 aqui para cima. Então, 4 vezes 2, 8. Por isso que aqui ficou 8. E lá embaixo fica só o 5. Esse menos eu mantive ele aqui. E t elevado a 5 sobre 4, esse número de baixo é sempre o índice da raiz. E esse número de cima é a potência do t aqui, ó. Certo? Mais com menos aqui deu menos, está aqui. O 3 continuou aqui em cima, o 2 continuou no denominador. E o t elevado a menos 2, que a potência tem o expoente negativo, para transformar o expoente em positivo, eu passei ele para a parte de baixo. Mais o c. Então esse é o resultado dessa integral aí.